Boa noite a todos. Eu espero que todos vocês estejam bem, né? Bem-vindo aí à nossa 17ª live da Faculdade de Enfermagem Venceslau Braz. Para quem não me conhece, o meu nome é Renata, né? Eu sou enfermeira formada aqui na faculdade, enfermeira de farmacológica, estão Marisa, a Júlia, tá? Sejam muito bem-vindos. Hoje, né, nós teremos a honra aí de receber o Daniel, que ele é capitão do Exército Brasileiro. Então, a nossa live, nós iremos tratar das armadas, em especial, né, a enfermagem aí no Exército Brasileiro. Então, a gente está aguardando, né, isso que o Daniel entre, para que a gente comece, né, a falar a respeito desse assunto tão requisitado, né, que muitas pessoas entram na faculdade e já almejam aí ingressar nas Forças Armadas. O Stefferson também chegou. E, por favor, vocês me dão um retorno se o áudio está ok? Oi, Gisele, professora Gisele, Letícia Campos. Boa tarde, boa noite, pessoal. Eu espero que todos vocês estejam bem. Boa noite, Melissa. Obrigada. Obrigada. Que o áudio tá bacana, pessoal? Tá ok? Muito obrigada pelo retorno em relação ao áudio. Olha o pessoal entrando, a Tainara. Boa noite para todos vocês. Eu espero que vocês estejam bem. Oi, José Rubens. Boa noite. Boa noite. Daniel, eu preciso fazer uma pergunta para você virar a sua câmera. E boa noite, Daniel, tudo bem? Boa noite, professora Renata. Boa noite a todos aí que nos assistem. Seja bem-vindo à nossa live e que você tenha uma boa noite, né? Que a nossa conversa aí seja produtiva e, por favor, se apresente. Eu que agradeço o convite da professora Renata, da professora Valéria, da Faculdade Venceslau Braz, né? Eu sou enfermeiro, formado em 2004 pela Faculdade Venceslau Braz, né? Atualmente ingressei nas Forças Armadas em 2008. Atualmente sou capitão do Exército, capitão enfermeiro, e tenho atuado, né, nessa vertente aí que o pessoal está curioso, né, que é o ingresso nas Forças Armadas, e tenho levado o nome da faculdade, onde eu vou. Tenho também mostrado a importância da enfermagem nas Forças Armadas. Nossa, que felicidade, né, em recebê-lo e saber aí do empenho, da dedicação e até onde, né, a faculdade alcança. Daniel, então seja bem-vindo. Nós iremos agora começar as perguntas, né, que foram aí bastante recorrentes aí do pessoal do Instagram. Então, o que faz, Daniel, um enfermeiro capitão do Exército? Então, um enfermeiro no Exército, ele basicamente atua, é muito parecido na área civil, digamos assim, né? Porque ele depende muito do tipo de local que você está servindo, porque o Exército, no caso, onde eu estou atuando, ele possui muitos hospitais, e hospitais de diferentes portes, né? De complexidades. Então, em determinado hospital, você pode ser um chefe de divisão de enfermagem. Em outro hospital, você pode atuar em área administrativa, que é voltada para a saúde. Tem alguns hospitais que enfermeiros são até diretores dos hospitais militares. E tem também, dependendo
do posto alguns enfermeiros que são assistenciais. Eles atuam em unidade de terapia intensiva, oncologia, então depende muito do hospital e do porte do hospital que você está atuando. Existem alguns enfermeiros também que não estão dentro de hospitais, que trabalham nas chamadas regiões militares, nos comandos militares, que atuam na administração das coisas peculiares da saúde do Exército, principalmente no que diz respeito à auditoria, contratos, compras de materiais de saúde. São N funções que o enfermeiro militar executa. Nossa, que bacana saber, né? Então, mesmo dentro da força, ao ingressar, há inúmeras vertentes aí, né? Várias atuações, vários locais de atuação. Isso mostra aí a multiplicidade, né? Da nossa profissão e como foi bem colocado, né? O quão importante isso é, né? O quanto fazemos a diferença, né? Eu fico bem feliz em saber. Daniel, e qual foi o motivo assim que você decidiu, né, ingressar nas Forças Armadas? Qual foi a sua motivação, a razão que você decidiu ingressar? Logo que eu me formei, né, eu cheguei a trabalhar em alguns hospitais, né, na área assistencial, e é mais uma questão assim de perfil, né? Eu, né, comecei a pesquisar sobre a área, né? Eu já tinha um conhecimento que existia o processo seletivo, comecei a pesquisar sobre a área e você tem que saber assim se você se encaixa no perfil, se você acha interessante. Aí eu comecei a me preparar para prestar, né, o concurso e é mais ou menos por aí. Eu busquei assim olhar qual seria o perfil de trabalho, qual a área de atuação e me identificar e busquei me preparar para ingressar. Ah, que interessante. Então, você fez uma busca prévia, você viu essa questão de se adequar ao perfil, né? Assim, observar o que que é feito, o que que era feito e quais as ações, né? Para que você tivesse essa motivação aí para ingressar, né? No Exército Brasileiro. E agora, falando um pouquinho da sua atuação e do Exército Brasileiro, qual que é o organograma da equipe de enfermagem do Exército? O organograma da equipe de enfermagem, ele é igual à pergunta número um, né? Ele depende muito do tamanho da instituição, mas ela é muito parecida com a dos hospitais, né? Os hospitais civis, né? Você tem a divisão de enfermagem, tem os enfermeiros que são assistencialistas, tem a parte de supervisão, os plantonistas, toda essa divisão que ocorre nos hospitais civis, ela ocorre também no hospital militar. Então, assim, vai depender do tamanho. Se um hospital que tem muitas unidades, né, aí elas vai se fragmentando, mas na maioria dos hospitais, assim, que eu digo de médio para grande porte, a enfermagem é dividida, tem a divisão de enfermagem e vai ramificando, né, com as supervisões das diversas unidades. Interessante. Então, o organograma ele funciona bem parecido com as instituições civis e vai depender realmente do porte para ter essas divisões que são mais assim estratificadas, né? Conforme você tem dito, né? Disse aí. E qual que é a importância? Como que você enxerga a importância aí do enfermeiro no Exército? Então, o Exército ele já tem enfermeiros desde 1992, que foi a primeira turma que ingressou no Exército com militares de carreira. Mas na Segunda Guerra já tem, né, relatos que já tinham enfermeiras que atuaram na Segunda Guerra, pro lado que participaram, né, pelo Brasil na Segunda Guerra, mas efetivamente como carreira a partir de 92. E o Exército ele só ganha com a participação dos enfermeiros, que né, o perfil do enfermeiro, né, que conhece, né, a gente conhece todas as áreas da gestão hospitalar, isso acaba que a instituição ela percebe isso no ganho da qualidade e das peculiaridades da profissão. Então, é aquela frase clichê, né? Sem enfermagem não tem saúde. E, né, o Exército identifica isso e valoriza os profissionais, sente que o enfermeiro ele é enganjado para atuar, para melhorar os processos. Então, não,
a instituição, as Forças Armadas, ela já percebeu que é importante a presença do enfermeiro, que ele faz a diferença. Isso a gente só tem crescido a participação, né? Cada ano, né, aumentam as vagas, o enfermeiro ganha mais destaque, mais funções de importância, né? Como eu já relatei no início, né? Hoje a gente já tem até enfermeiros que são diretores de hospitais militares. Nossa, isso é muito bom, né? A enfermagem aí ganhando espaço, notoriedade, numa força aí tão importante, né? E tão efetiva no nosso país, né? Então, já, né, entrando nesse assunto, como que faz assim para o enfermeiro ingressar nessa? Quais são as formas de ingressar nas Forças Armadas? Antes de entrar no assunto do ingresso, né? Eu queria, né, reforçar para quem está assistindo que não tem só o exército, não, que os De enfermeiros força, é, né? de Exato. força. O exército faz parte das Forças Armadas, mas tem a Marinha, tem a Aeronáutica, todos também têm enfermeiros que entram, tem processo seletivo, então tem. E também nas forças auxiliares, tem algumas polícias militares, corpo de bombeiro, que tem o ingresso do enfermeiro para atuar, né, na parte assistencial, na parte nos bombeiros do estado do Rio mesmo, tem os enfermeiros que ingressam para atuar nas ambulâncias de suporte avançado. Então, assim, a gente está falando aqui sobre o Exército, mas na área militar, assim, tem outras possibilidades. Aliás, são muitas possibilidades, né? Você pode fazer uma pesquisa aí que tem nas polícias, Corpo de Bombeiro, né? E também nas Forças Armadas. Mas o ingresso no Exército, né, especificamente, né, ele se faz de duas formas, né? Você pode ser um oficial de carreira ou temporário. Temporário, né, ele entra como tem um processo seletivo que é realizado pelas regiões militares, que são regiões militares são unidades que gerenciam determinados locais do Brasil, né? Geralmente são 2, 3 estados que eles gerenciam essa parte militar. Então existe um processo seletivo específico para aquela região. Então o enfermeiro ele procura, né? Se fazer uma busca em qualquer site aí você consegue. Processo seletivo, enfermeiro temporário, você vai ver lá como é que faz para ingressar. Mas tem um processo seletivo, tem análise de currículo, tem prova, tem teste físico, tem toda essa parte para você ingressar como oficial temporário. Mas você permanece lá durante 8 anos. E depois você, né, não acaba esse serviço e você vira oficial da reserva. E tem como eu fiz, que é para ser oficial de carreira. Aí esse é um concurso público, né? Todo ano tem no Brasil. Geralmente abrem de 5 a 10 vagas todo ano. E você se torna oficial de carreira e né, vai fazer a escola de formação, que a nossa escola de formação é em Salvador, na Escola de Formação Complementar. Se o pessoal também pesquisar aí, vai encontrar aí a Escola de Formação Complementar, concurso do Exército, só olhar que hoje já é facinho, você colocou no Google e localiza. Aí você toma essas duas vertentes de entrada, ou você pode ser oficial temporário, ou você pode ser oficial de carreira. Ok, né? Então, assim, só salientando, né, que você já reforçou que não há só o Exército Brasileiro, né? Não é ele somente o componente composto aí as Forças Armadas, né? Então, no caso, tem a Marinha, a Aeronáutica e também, né, concursos militares, conforme você disse, da Polícia Militar, do Bombeiro Militar e até mesmo dentro da Polícia Civil, né? Então foi assim interessante, além, né, da fala a respeito do ingresso, né, no Exército, também aí salientar as outras forças e as outras áreas do militarismo que também tem aí o enfermeiro como um atuante, né, ou como um profissional aí requerido, né, nessas áreas. E falando um pouco sobre a sua atuação, como que é o dia a dia, né, desse enfermeiro do Exército? Por exemplo, quais são as suas funções dentro do Exército? Então, Renata, quando eu estou servindo aqui em Resende, né, no Hospital Militar de Resende, já tem 10 anos, né, que eu estou aqui. Quando eu aqui cheguei, né, eu era enfermeiro assistencial. Eu trabalhava
uma unidade de internação, né? Eu era uma chefe de uma equipe de supervisão de enfermagem. Mas também tinha outros trabalhos, né, paralelos, né? Então, às vezes, eu participava de instruções de militares para os alunos aqui da academia, participava de alguma atividade que a gente faz para a população, que é chamada ACISO, que é algo parecido com o que faz ali na praça, que a faculdade fazia ali na praça, é algo parecido. E basicamente isso, né? Aí, ao longo dos anos que eu fui participando aqui, eu cheguei a ser o chefe de enfermagem aqui do hospital, né? Por um tempo. Depois eu participei também um pouquinho da parte de auditoria de contas, né? Que é uma coisa muito que vem crescendo muito, não só na área civil, mas na área militar também, para os enfermeiros. E atualmente eu estou nessa parte de auditoria de enfermagem, auditoria de contas. Tenho atuado nessa parte. Mas não quer dizer que você é só isso, entendeu? Você, quando você é um militar, você está disponível assim, para outras atividades. Então, sempre está aparecendo uma atividade paralela para você fazer um parecer, participar de uma comissão, elaborar algum trabalho fora. Então, assim, é bem dinâmico. Às vezes você está executando uma atividade e daqui a pouco já aparece outra paralela, mas sempre a sua participação é em decorrente da sua formação, entendeu? Então, tudo está embutido à enfermagem. Então, sempre você leva o seu conhecimento. Interessante. Né? E dentro dessa atuação, quais são as dificuldades que você encontrou sendo um profissional da saúde dentro do Exército? Renata, não há dificuldade, né? Você tem que, na verdade, se adaptar. É só uma rotina diferente, né? Uma rotina que eu digo assim, mas você precisa ter discernimento, né? Agora no Exército, nas Forças Armadas, tem muita questão da hierarquia, da disciplina. Então você precisa se enquadrar, se encontrar, se adaptar às rotinas castrenses, né? Da prestar continência, do sim senhor, não senhor, do se relacionar com seus subordinados, mas as dificuldades maiores são as mesmas das civis, assim, em relação a pessoal. Você, às vezes, falta alguém, falta no trabalho, ou é algum problema pessoal. Essa gestão de pessoal que existe em qualquer unidade hospitalar ou de saúde civil então são problemas recorrentes também, essa dessa gestão de pessoal. Essa é a principal. Interessante, né? Assim, eu acredito que desde o momento que a gente está conversando, eu acredito que a pesquisa, né, saber realmente o que ocorre, e se a pessoa se enquadra, né, no perfil, porque o que eu pude perceber é que as dificuldades elas podem aumentar se por alguma razão não ter essa disciplina, esse caráter aí, né, voltado aí mesmo para o militarismo, né? Essa hierarquia, né? Conforme você disse. Então, é importante que as pessoas que almejam, né? Que entram às vezes na faculdade, né? Está aí cursando um curso de enfermagem, mas almeja ingressar, né, nas forças, é importante que faça uma pesquisa para observar em relação a essa questão do perfil, né? Para que não encontre dificuldades assim como você não encontra, né? Assim, eu percebo que as peculiaridades é dada a questões que são inerentes da nossa profissão, por exemplo, um dimensionamento de pessoal, né, e Exatamente. outras situações que ocorrem, né, na nossa profissão. Né? E Daniel, fala para a gente como que é o plano de carreira, né, desse profissional, no caso, né, na sua situação do Exército, né? Como que é o plano de carreira? Então, Renata, como tem duas linhas para você entrar, né? Tem a carreira do temporário. O temporário, quando ele ingressa no Exército, ele ingressa como aspirante oficial. Aí ele tem, dentro desses 8 anos, ele vai ser promovido a segundo tenente, a primeiro tenente e quando é promovido a primeiro tenente, né, já vai estar mais alguns anos, já finaliza no 8º ano.
No meu caso, que é para os oficiais de carreira, você ingressa, né, faz a escola de formação em Salvador, você ingressa como você, quando termina, você já é declarado oficial, declarado a primeiro-tenente. Você tem uma carreira de primeiro-tenente até coronel. Aí, no caso, são alguns anos para você passar de primeiro-tenente para capitão, depois capitão para major, major para tenente-coronel, de tenente-coronel para coronel. Isso é uma carreira de 35 anos, né? Aí você vai ser por um tempo, depois de um tempo, você vai sendo promovido, mas não é só tempo. Você precisa fazer cursos na força, tá se atualizando, aperfeiçoando. Você é avaliado, né, constantemente para ver se você pode, né, ser promovido, alcançar um novo posto, né? Porque tem outras responsabilidades com cada vez que você é promovido, você assume outras responsabilidades e outros cargos que vão, né, que você precisa por isso tá se, né, atualizando, né, aperfeiçoando para poder ser promovido. Nossa, que interessante, Daniel. E aí agora também me surgiu uma dúvida, né? Em relação, por exemplo, como tem essas duas formas de ingresso, né? E as carreiras elas são diferentes, né? Quando o militar enfermeiro ele entra como faz aquele curso em Salvador, conforme você disse, né? Que já é um militar enfermeiro militar de carreira. Fala um pouco, por exemplo, esse curso que você fez lá em Salvador, ele tem que duração, assim? É para que você aprendesse a ser militar? Exatamente, Renata. Esse curso, né, ele tem duração de aproximadamente 9 meses. Durante esse curso, você vai aprender, né, a rotina militar, né, aquela rotina básica que, né, quem tem um parente aí que é militar ou que foi recruta, né, é basicamente aquela a formação. Mas, paralelo a isso, a gente também faz outros estudos, né, porque somos oficiais, temos que uma formação também para poder, né, depois seguir na carreira. Então, é no momento que você aprende, né, a marchar, né, a manusear armamentos, né, a se fardar, a fazer, né, todos os gestos militares, a participar, conhecer como é o Exército, como é o organograma do Exército, como funciona o Exército no país, né, como é que são o relacionamento com as outras forças, iniciar o treinamento físico militar. Toda essa parte militar você começa a fazer na escola, essa formação. Então, são alguns meses de formação militar, mas paralelo a isso também a gente faz outros estudos de gestão pública, de algum conhecimento já da sua área de atuação no Exército. Você também faz lá até um trabalho de conclusão de curso também que é inerente ao curso. Então, assim, são vários assuntos que são abordados nessa formação. Mas é bem o que você disse, você está lá ali iniciando a sua formação militar para você não chegar assim tão verde assim onde você vai servir. Nossa, interessante, Daniel. E aí, como você disse, né? Olha, a minha escola de formação foi em Salvador, né? Então, já indo para outra pergunta, como que funciona essa questão de moradia, né? Do enfermeiro militar? Ele permanece constante no local? Ou ele pode ser enviado para outros locais do país? Como que funciona isso? Renata, os militares, né, eles são, né, à disposição 24 horas, né, para qualquer situação que possa surgir. Mas, em geral, essa questão de planejamento, de movimentação de uma pessoa para outro lugar, é planejado, né? O Exército ele faz um estudo, ele analisa se um local precisa, se outro não precisa, se é necessário movimentar essa pessoa ou não. Em geral, isso é bem planejado e você recebe com antecedência a informação que você vai ser ou não. Mas não quer dizer que você não possa permanecer num local, né? Se tudo estiver correndo bem, não houver necessidade de te movimentar, ou se você for movimentado, pode trazer mais transtornos que, ou melhorar um outro local. Um exemplo que eu dou é que eu já estou aqui há 10 anos, né, na AMAN, mas não quer dizer que você não possa se movimentar. A qualquer momento, se achar que você precisa de você em outro local, você vai se movimentado. E até, né,
determinadas operações. Geralmente é que essas determinadas operações ou atividades, geralmente já as pessoas já são voluntárias, né, em determinado local. Aí não precisa ficar movimentando ou pegando pessoas de outros para fazer essa atividade, entendeu? Entendi. Né, então existe essa possibilidade, né, dessa locomoção, mas só que há também, né, isso é planejado, né, percebi que tem essa variação de acordo com a necessidade, né, então é algo assim que não necessariamente vai ficar movimentando sempre, né, haja vista que você está aí em Resende, né, há 10 anos. Então, Exatamente. interessante. Daniel, agora, né, falando um pouco a respeito das mulheres, né, e observando aí que as mulheres elas têm se destacado, né, em algumas circunstâncias dentro das Forças Armadas, né, é uma carreira. Você acredita que essa carreira ainda é uma carreira desafiadora para as mulheres? Renata, dos oficiais temporários de carreira do Exército, dos enfermeiros, é igual na área civil, a maioria são mulheres. E não há qualquer distinção. Na verdade, a participação das mulheres já é antiga no Exército, né, nas Forças Armadas, né? Desde 92, a primeira turma de enfermeiros de carreira, a maioria já eram mulheres. Então, até essa diretora que eu te contei, da diretora de hospital militar de um hospital militar, que é enfermeira, uma coronel enfermeira, é mulher, né? A minha chefe aqui até o ano passado era uma mulher. Então, assim, não tem qualquer distinção. É um desafio para as mulheres em relação, talvez, a se adaptar um pouco à rotina militar, porque né, era um ambiente essencialmente masculino, né? Já não é mais. Mas talvez seja mais uma, uma questão de uma lenda, né? As mulheres acharem que vai ser muito diferente, não é. É assim, já tem muitas mulheres que nos hospitais militares, né? O efetivo, a grande maioria do efetivo é de mulheres. E Nossa, bom saber. é bom, e não há distinção. Quem executa a maioria das rotinas dentro dos hospitais militares são as mulheres em todas as áreas. E muito bom ter a participação de todos aqui, sem distinção. Que bom. Né? Então, aí as mulheres aí graduandas ou as pessoas que pensam em ingressar, né? Também aí fica a dica, né? E mencionar que não, os desafios são os mesmos, né? Porque São já os mesmos. possui aí uma força grande aí da população, né? Feminina aí dentro Muito do grande. exército. É a Que maior até bom. do que a masculina, na saúde. Muito bom saber disso. E então, assim, quais são os seus conselhos que você daria para alguém que tem o desejo de ingressar, né? Se tornar um profissional aí do exército? O conselho, assim, igual a gente conversou lá no começo, no começo, né? Fazer uma análise, né? Esse bate-papo, né, para quem está assistindo, né? Não sei se vai ficar gravado, depois alguém assistir. Vai ficar. Ana, analisar o seu perfil com o perfil de trabalho nas Forças Armadas, né? Analisar o seu perfil. Ver se você gosta de atividade física, né? Se você não tem nenhum problema com hierarquia e disciplina, se você não tem assim receio de que você possa ser movimentado e basicamente você não tem medo de manusear algum armamento, né? Esses receios que algumas pessoas têm. Tirando isso, se preparar, né? Assim, um processo. Hoje os processos seletivos não é só das Forças Armadas, não. Qualquer processo seletivo hoje, né, tem a sua concorrência, né? O seu desafio de passar, né? De estudar, se preparar, mas não é nada de impossível, né? Tudo é preparação, né? Se você fizer um planejamento de estudo, né? Assim, a médio prazo, né? Você consegue. Então, o conselho que eu dou primeiro analisa se você tem perfil para isso e começa a se preparar.
preparar, né? Estudando, né? Vendo como é que é as provas, como é que seria, né? E você já vai se vendo lá, porque chega, a sua hora chega. Nossa, né? Muito interessante a sua fala, né? Em relação à questão do perfil e também essa questão da dedicação e do planejamento, né? De ter uma meta e para que essa meta seja atingida, planejar, estudar, empenhar, né? Porque pelo que a gente sabe é bastante concorrido mas só que não é impossível, né? Tanto é que estou falando hoje, né, com um enfermeiro, capitão do exército, que num determinado momento da vida fez esse planejamento, se empenhou, né, se enxergou dentro dessa área, né, e assim está aí nesse momento, né, da sua carreira, né? Então, muito interessante, é uma dica aí, um alerta, né? E até mesmo um conselho mesmo para as pessoas que desejam, né, ingressar nessa área. Daniel, agora, Daniel, agora eu vou abrir para as perguntas, porque eu desativei os comentários para que eu não desconcentrasse. Tudo bem, Renan. Então, tá, joia. Aí Aí tem o. uma pergunta que tá falando que é o Jonathan. O Jonathan perguntou que ele falou que ele gostaria de ingressar na Marinha e se o processo seletivo é o mesmo. Não, são processos seletivos distintos, né? Mas em geral a maioria, né, é uma prova, tem teste físico, né? Às vezes tem análise de currículo, mas de, de prova de títulos no caso, mas assim todos têm processo seletivo, né? Alguns, só que são diferentes, sim, né? Alguns têm modelos de processo seletivo diferentes. Ah, tá. E tem outras perguntas também. Eu estive em contato com os alunos em relação à idade, né? Tem algum parâmetro, né? Até que idade que pode ingressar? Para oficial temporário, eu acho que é até 40 anos. Para oficial de carreira, eu acho que você tem que fazer até 32 anos. Ah, então tem que se atentar também na hora, o conselho aí, na hora de estabelecer as metas, ver o perfil, também já É, observar essa questão da idade, né? Porque eu vi que é uma, assim, não é a curto prazo, né? Eu percebi, eu escutei bem essa questão de médio prazo, né? Esse planejamento. Então, ficar bem atento aí a essa questão também da idade, né? você tem que, né, ver se você está dentro daquela idade para você fazer, né? Não é se sentir excluído, porque o Exército, na verdade, ele precisa planejar a carreira dos oficiais de acordo com a idade do pessoal que ingressa, não é um preconceito pela idade, porque você, né, o militar ele precisa estar sempre, né, ativo, né, e disponível para uma atuação, então ele não pode planejar a entrada de uma pessoa, às vezes, com 50 anos, e aí né, a pessoa no final, com 35 anos de carreira, está lá com uma idade avançada, né? É exato, né? Assim como você disse no início, né? Aí, 35 anos que você falou? Que são 35 Para anos e vai né? de carreira 32 e 32. para temporário 40 anos. Não, mas eu digo esse planejamento dentro do exército, né? Tem aí uma durabilidade também, né? Que aí vai subindo de posto. Você falou vários postos aí. 35 Graduação, anos. São isso, 35 exato. anos. Então, aí pensando nessa situação, há também de ter essa necessidade do ingresso numa determinada faixa etária, né? Porque senão não É, tem como cumprir aí de acordo com as atividades aí que a força, né, exige. E eu tô vendo que você é exatamente. bastante querido, né? O pessoal tem bastante. O pessoal tá falando aí bastante, que tem orgulho, que você está falando muito bem. A Débora aqui também falou que fica muito feliz e orgulhosa, né? A professora Débora, a diretora da Ah, faculdade.
se sente muito orgulhosa de ter aí um profissional, né, da faculdade representando aí no Exército Brasileiro. Eu que agradeço as manifestações de carinho. Um grande abraço para a professora Débora, uma grande professora minha, foi professora minha também de psiquiatria, dos estágios, né? Adoro Sim, ela. Daniel, tem uma outra pergunta que fala também a respeito do tempo, né? Já que a gente já falou dessa questão de médio prazo, quanto tempo você se preparou para fazer o concurso? Quem perguntou foi a Maiara. Maiara, eu me preparei, eu fiz 4 vezes a prova. Só que eu já trabalhava, né? Logo que eu me formei, né, arrumei emprego, depois eu fui trabalhar em Guarulhos, São José dos Campos. Aí eu fazia um estudo paralelo. Foram 4 anos. E no primeiro ano que eu fiz a prova, eu tinha estudado muito pouco. Aí eu nem saí na foto. Aí depois eu comecei a ver mais ou menos como é que seria a prova, né? Aí na segunda vez que eu fiz, eu já peguei uma colocação razoável, deve ter ficado aí umas 50 e poucos, né? Só que geralmente são 5, de 5 a 10 vagas. Aí na terceira vez que eu fiz, eu fiquei em sexto. E eram 5 vagas. Aí eu não entrei. Aí na quarta vez que eu fiz, eu fiquei em primeiro. Aí eu entrei. Então eu E aí estudei, foram 4 anos. nossa, e uma foi na trave, assim, né? Foi quase, mas eu não desisti, desanimei não. Tá certo, certíssimo. E aí, tem uma pergunta também que eu não me recordo quem fez, mas foi o seguinte: pergunta se você fez algum curso preparatório para isso ou se você foi autodidata. Como que foi? Você fez algum curso preparatório? Eu fiz um curso preparatório. Não, eu não fiz um curso preparatório, mas eu comprei umas apostilas de um curso preparatório famoso. Tem, né? Eu não vou falar, fazer propaganda para eles, não, mas tem. Então existe, né, um curso Existe. preparatório voltado aí para essa área. Mas não é só isso que é suficiente, não. Ele te dá direção só. Não, eu já entendi, né, que tem que ter muita determinação, né? Essa disciplina e esse planejamento já enquadra aí no perfil do que tem aí por vir, né? Então, realmente, Exatamente. não é o que antecede já tem que estar estabelecido aí esse perfil de determinação, de organização, né, de planejamento, o que é exigido aí dentro do exército. Então já antecede aí, já é um preparatório aí para essa disciplina. Tem mais alguma pergunta? Nossa, Daniel, agora tem uma pergunta aqui que quem fez foi a Brenda Azevedo. Ela está perguntando a respeito de salário, né? Qual que é a média salarial do enfermeiro dessa área? Brenda, o salário ele varia com o seu posto, né, nas Forças Armadas. Mas se você pode fazer uma pesquisa no portal da transparência do governo federal, você vai ver qual que é o salário lá de todos os militares, né? Não vou falar aqui para você, né? Mas você pode fazer uma pesquisa lá. Sim, então, aí fazendo essa busca, né, até mesmo para observar, né, se enquadra, né, se isso é um fator motivador além desse perfil que você já mencionou, né, então é Não importante. pode ser, não é o salário, ele não pode ser o único motivo, né? Logicamente, se você vai pesquisar lá, ele é um pouco diferenciado em relação à média do que o enfermeiro ganha na área civil. Mas é porque você é enfermeiro aqui, mas você tem suas responsabilidades como militar também, né? E isso é uma coisa que você não tem que fazer essa diferenciação. Mas não pode ser o único motivo, não, o salário, entendeu? Porque senão você pode se frustrar em relação a isso. Com certeza. Né? E a professora Larissa Vinhas, ela perguntou se esse ano também vai ter processo seletivo, né? Porque a gente está numa pandemia, né? Vai ter processo seletivo?
Eu Já acho que é o ano teve, que já vem, teve, esse ano já teve, é. já teve o concurso, ocorreu, né, com todos os cuidados da em relação à pandemia, né? O concurso foi realizado. Processos seletivos para militares temporários já ocorreram em todo o país também, estão ocorrendo. Né? Como eu disse, pode fazer uma pesquisa básica aí no Google, aí, processo seletivo militar temporário, região militar, você vai encontrar concurso, exército, SFSEX, você vai encontrar todas as datas lá, as datas de inscrição, tudo que você vai encontrar. Já ocorreu esse ano a prova. Acho que foi em setembro. Foi setembro. Acredito eu que em junho ou julho há as inscrições, né? E depois em setembro as provas ocorrem, né? E aí Exatamente. foi muito bom, foi bastante interessante a nossa conversa em relação à questão da mulher, porque é algo assim que preocupa, né, as enfermeiras ou as futuras enfermeiras, né? Eu Teve vi esse até algumas uma. perguntas, eu vi algumas pessoas falando aqui na linha aqui de perguntas aqui, não na pergunta, onde faz a pergunta, sobre, tem preconceito com mulher. Já falamos atrás, né? Não há qualquer É, distinção em relação à mulher. As mulheres aqui a maioria do executa o trabalho da saúde no exército são as mulheres. Então, e a enfermagem, ela é essencialmente das mulheres, então não há distinção nenhuma. É o mesmo, é o mesmo exército de homens e mulheres. que bom, isso é muito bom. O nosso. Boa noite, Ronaldo, nosso vice-diretor. Ele também perguntou em qual arma. Deixa eu ver aqui. Só um minuto para eu achar. Em qual arma do exército o capitão está? Não, o enfermeiro, né, ele faz parte do quadro complementar de oficiais. Ele é um quadro que engloba os profissionais da área de enfermagem, psicologia, veterinária, administração. Ele é o chamado quadro complementar. Ok. Tem gente falando também que é um prazer, né? Rever aqui o pessoal da faculdade e saber o quanto a faculdade tem evoluído, né? Eu fico bem feliz. Tem várias aí pessoas que estão acenando. E a Poliana, ela perguntou se existe uma frequência de processos seletivos ou tem todo ano. No caso, eu acredito que ela esteja perguntando do temporário também. Poliana, o processo seletivo para temporário, ele basicamente todo ano ele tem processo seletivo, né? Você precisa pesquisar qual região militar que você mora, e todo ano geralmente tem o processo seletivo, sim. Assim como o concurso também, todo ano ele abre vagas para enfermeiros, né? Às vezes um ano abre mais, outro ano abre menos. Assim como é o processo seletivo para temporário também. Tem ano abre mais, tem ano abre menos. Depende do pessoal que vai saindo, né? Para repor. Ok, acredito que ele tenha respondido, né? Que isso depende, né, dessa disponibilidade ou do quantitativo, né? A Juliana Vitorino, ela tá parabenizando, ela formou com você, Daniel, né? Ela tá aí te parabenizando aí a Juliana, que formou com você e está muito contente, né, em É, revê-lo, né, em saber que você está aí, né, tão bem e nas forças aí, né, armadas e no Exército Brasileiro. Daniel, eu aqui também foi perguntado, a Samantha, ela perguntou quais são as etapas de avaliação desse processo, porque você falou que é feito um processo seletivo, é extremamente concorrido, tem questão de avaliação física, então acredito eu que tem algumas etapas aí, né? E a Samantha está com essa dúvida, quantas etapas são? Samantha, as etapas são geralmente a prova de conhecimentos, né? A prova, essencialmente a prova, né, de conhecimentos. Depois a prova é gerada uma classificação, depois tem o teste físico, exames médicos e depois um estudo pregresso para analisar todo esse processo. Mas basicamente é esse, é o teste, a prova, exames médicos, teste físico, né? Basicamente são esses três processos. Logicamente, tem alguns outros processos, né? Se eu não me engano, da Marinha, tem prova de títulos, e conta ponto. No Exército, não tem.
Na aeronáutica eu não tenho conhecimento ainda do edital, mas às vezes em alguns locais conta prova de título. Então quem tem especialização, tem mestrado, isso pode agrega, né? Agrega a pontuação. Exato, então é importante aí, ó. Tem, ó, o Capitão Daniel sabe muito, né? Então, antes É, mesmo, né? Que bom, né? Quando nós estávamos conversando, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Um pouco antes da live, já disse, né? Em outro momento que realmente percebo, né? Como uma pessoa determinada, empenhada, estudiosa, né? Então é um prazer aí estar realizando essa live com você, né? Falando um pouco da sua trajetória, falando também a respeito do profissional enfermeiro, né? Dentro de uma força que é almejada pelas pessoas, mas assim, o que eu percebi na nossa conversa hoje, que é importante essa procura, que é importante verificar essa questão do perfil, né? Porque além do enfermeiro existe o militar, né? Então é importante que as pessoas busquem, né? E que ao buscar também essa questão salarial que foi perguntada, né? Saber que não é só esse fator financeiro que tem que ser o motivacional, né? A pessoa ela tem que se enquadrar nesse perfil para que seja feliz acima de tudo, né? Encontre aí a felicidade dentro da profissão, né? exatamente, Renata. Tem que analisar todos esses aspectos, né? Para poder, né, seguir, fazer, ingressar e ser realmente ser feliz, executar um bom trabalho. Realmente, encontrar sentido, né, nas coisas e nas nossas ações, isso tem um papel muito importante. Eu vou ver se tem outra pergunta. Se pode fazer o processo sem ter concluído a faculdade, né? Só para ter uma noção, se pode, por exemplo, ser trainee, assim, acredito eu. Quem Pode, fez. pode sim, até porque a entrega da documentação referente ao concurso, né, ela é feita se você for aprovado. Aí você vai ter que ir lá provar que você realmente é enfermeiro, graduado, né, que tem diplomado. Agora, para fazer a prova, você faz a inscrição e vai fazer a prova, né? Vai gastar um pouco vai gastar o dinheiro para se inscrever, talvez se deslocar para os locais que fazem a prova, né? É, então, mas às vezes só para sentir, né, o tempo, a pressão, né, às vezes É, isso mas possa valer a pena, né? Mas na internet aí você encontra várias provas, digitar lá provas anteriores, você já dá para você ver como é que é, você pode treinar sozinho, talvez não é o caso assim. É cada um, né, você pode treinar em casa. Ok. Eu acredito que as perguntas elas já finalizaram. Daniel, né, eu reitero aí que foi um prazer conversar com você. Né? Essa live eu acredito que tenha sido muito produtiva. O pessoal pediu bastante, né? Conseguiram aí sanar as dúvidas. E então eu agradeço, né, muito a sua participação, a sua disponibilidade. Percebo que você também é bastante querido, né? E isso é importante, né? Faz, faz com que a gente perceba que você faz a diferença, né? Onde você atua. E eu agradeço a sua participação. Renata, eu que agradeço, né, a Faculdade Venceslau Braz pelo convite, agradeço a diretora Débora, todos os professores, agradeço a você pelo contato, a professora Valéria. Quero mandar um abraço para todos os meus ex-colegas de turma, né, de 2004, né, a Juliana, aí, um grande abraço para ela. Agradecer também aí os comentários, né, da minha colega Tenente Fabrícia, a Sargento Lilian, que entraram aí, me parabenizando, trabalharam comigo. Agradeço aí os comentários dela. A minha colega Zenobia, que me mandou um abraço também. E quero dizer também que estou disponível, assim, se alguém quiser, né, fazer uma pergunta para você depois também, para mim, né, sobre outras dúvidas que aparecerem. E
estou disponível para outras dúvidas. Às vezes não dá tempo da gente tratar de todos os assuntos, tem outras coisas também, outras peculiaridades de trabalhar nas Forças Armadas que depois a gente poderia conversar depois. Mas eu acho que foi bastante produtivo e que a gente conseguiu, em linhas gerais, assim, né, esclarecer muitos pontos. Eu também. E antes da gente encerrar, eu gostaria de lembrar, né, as pessoas que estão participando, que as inscrições para o vestibular de 2021 já estão abertas, né? E se vocês quiserem mais informações, pelo site www.fwb.edu.br ou entrar em contato, né, com a FWB nas redes sociais. Então, eu agradeço muito e tenham todos uma boa noite, né? E fiquem com Deus. Boa noite, Daniel. Boa noite, Renato. Um abraço.